Voltando aqui com a parte 2 do vídeo, né, da minissérie Pedaços de Mim. Continuando, a Liana, então, né, ela promete ao marido que ela vai levar a gestação adiante só para poder manter vivo o filho deles dois, né, que no caso já tem nome, é o Mateus. E o Tomás, ele aceita, né, de boa, se for assim, tudo bem. E aí ela segue, né, a sina dela de não se apegar, né, a outra criança, que não seria do Tomás, seria do Oscar, fruto de um abuso aí, né, ela foi abusada, ela conta pro marido e tudo, né, e ela segue na gravidez. E ela encontra, né, um lar para ele, né? Ela encontra a Betina e o esposo dela, que eles trabalham num lar para crianças sem pais, né? A Betina, ela não pode ter filhos. E aí ela fala, olha, eu vou te dar, essa criança pode preparar, arrumar sua casa aí que eu vou te dar. E aí o tempo passa, né? Chega o dia dela ter as crianças. E ela termina tendo o Mateus primeiro, né? Que é o filho deles dois. E o Tomás, ele fica muito feliz, né? Ele leva a criança para perto dele, né? No quarto. No caso, eles foram para uma casa na serra, né? A Liana, ela já tinha premeditado tudo, que ela ia ter o filho sozinha, né? Dentro de casa, para que ela pudesse aí, né? De uma forma sem muitas burocracias, doar, né? No caso, a outra criança que também ela deu um nome, que foi o Marcos. E aí, no dia, ela tem primeiro o Mateus, né? O Tomás, ele fica muito feliz, ele leva até a criança pro quarto e tudo. Só que a Liana fica lá aos gritos, né? Chamando por ele, dizendo que ainda tem o outro, e ele não dá a mínima, né? No primeiro momento, mas depois ele vai ajudá-la. E aí ela vai, pega a criança, né? O Marcos, que é fruto do abuso e tudo, ela termina sentindo aquele afeto de mãe, né? Por ele assim que ele nasce. E ela fica ali encantada com a criança. E o Tomás, ele se toca disso, ele fica com muita raiva, né? Porque o combinado não era esse. E ela amamenta os dois filhos e tudo no primeiro momento, né? A cunhada dela vai visitá-la, a Silvia, que é médica. Tá tudo muito bem, os bebês estão tudo perfeito. Só que no outro dia o Tomás, ele pega o menino, que no caso não seria o filho dele, né? O Marcos, e leva para Betina e para o marido dela. E a Liana, quando, um tempo depois, né, quando ela já tá bem melhor e tudo, ela fica muito arrasada, muito chateada, muito magoada, né? Ela sente muita falta da criança, ela não quer separar os filhos de jeito nenhum, ela já tem todo um apego pelo Marcos, né? E ela vai até a casa da Betina, né, e traz a criança de volta. E aí o Tomás fica furioso, né, porque o combinado não era esse, o combinado era criar somente o filho deles dois, que é o Mateus. Mas, no caso, ela termina tendo todo aquele amor de mãe e ela quer cuidar da criança, independente seja lá o que for. E aí os anos passam, né? Ele aceita, ele termina aceitando, só que é aquela coisa, né? Sempre fazendo diferença entre as crianças e a Liana sempre percebendo isso, né? Ele sempre era mais pelo Mateus, que é o filho dela, filho deles dois, aliás, e é menos pela outra criança, que é o Marcos. Nesse meio tempo, né, a cunhada dela, a Silvia, ela tem um filhinho, o Inácio. O Inácio tem uma doença, né, que ele vai ficando cego aos poucos, né? E a mãe tem que lidar com isso, né? Ela é mãe solteira, ela cria sozinha um filho, né? Se desdobra aí entre o trabalho e a criação do filho, e ela não sabe bem como lidar com tudo isso. E ela termina se tornando uma mãe mais super protetora ainda do que ela já era, né? Com o passar do tempo, o Inácio, ele perde a visão, né? Ele tem que reaprender a viver aí seu cotidiano. A Silvia, ela não sabe muito lidar com isso. Muitas vezes ela trata ele como se ele fosse uma criança, né? Quando, na realidade, o deficiente visual, ele só quer ter sua independência, né? E poder viver a sua vida aí da melhor forma possível. E já na vida da Liana, né? A Liana pega abuso ao Oscar, né? Que tentou várias vezes se reaproximar dela, mas ela não quer de jeito nenhum, porque ela sabe o que ele fez, o que ele cometeu contra ela, né? A irmã dele, em primeiro momento, que é amiga dela, não fica a favor dela, né? Fica do lado do irmão. E ela fica muito chateada, né? O marido também vive passando isso na cara dela, né? Como se a culpa fosse dela. Aquela questão, né, da mulher ser abusada, né? E a mulher nunca, nunca, nunca conseguir de primeiro momento ter apoio de seu ninguém. A culpa sempre é da mulher, né? Seja lá qual for a ocasião, a culpa é da mulher.
A mulher desvalorizada, a mulher escorraçada, seja na delegacia, seja por um parente, seja por um marido, né? A mulher sempre ela é mal vista. A gente vê aí os casos todos os dias de uma mulher que é estuprada, de uma mulher que é violentada. E essa mulher, ela termina sendo escorraçada da sociedade, né? Ela termina sendo colocada de lado, ela é sempre vista como a vilã da história, né? Ah, porque tava com a roupa assim, ah, porque tava com homens, ah, porque tava frequentando um canto que não é para mulher, sendo que na realidade a culpa é sempre do homem, né? É o homem que é um ser extremamente machista, é o homem que não respeita o corpo da mulher, é o homem que não sabe ouvir um não. Né? Infelizmente, a nossa sociedade é uma sociedade cruel com as mulheres, né? E a Liana, ela mostra isso durante toda a série, né? Quando ela é escorraçada pelo marido, pela família do marido, né? Ela é agredida agredida assim, verbalmente pelo marido, né? E o Oscar, que é no caso, o abusador, né? Ele também não dá a mínima, né? Inclusive, ele continua com as drogas na boate dele, né? Ele oferece para outras pessoas, ele ensina até os caras lá que frequentam, né? Ele vende drogas lá para os caras poderem abusarem também de outras meninas. E tem até uma menina que tenta, né, denunciar isso, mas ela também não é ouvida, né, até porque o Oscar é filho de um homem muito rico, né, um cara que pode comprar o silêncio de qualquer pessoa, né, a gente vê isso. O Tomás e o pai deles têm um escritório e eles vão atrás do pai do Tomás, né, para poder tomar conta do caso do Oscar. E eles conseguem, né? O Oscar sai como a vítima, né, de tudo isso. E no meio de tudo isso, o Tomás, o marido da Liana, descobre que o responsável pela morte do irmão da Liana, do Alex, é o Oscar, né? No dia era ele que estava dirigindo e tudo. E a Liana também fica sabendo disso, ela fica com mais ódio ainda dele, né? Além dele ser abusador, ele foi o responsável pela morte do marido do irmão dela, que ela sempre amou. E no meio do caminho, né, com essa questão da Liana querer cuidar dos filhos, o Tomás termina se separando dela, né? Porque o Oscar descobre tudo e aí ele vai atrás deles, né? Vai atrás da Liana para tentar extorquir ela. Ele não quer, né? Tomar a atitude de ser pai do menino, né? Do Marcos. Ele quer apenas dinheiro, né? Porque ele tá passando por as necessidades, ele precisa de dinheiro. O pai diz que não vai mais ajudar, a irmã diz que não vai mais ajudar. Então ele acha como melhor, né, chantagear a Liana e tirar um dinheiro dela. E aí um dia ele vai no apartamento dela, entra e tudo, atrás de chantageá-la. O Tomás chega, termina atirando no Oscar, matando e tudo, né? Eles entram em luta corporal e ele termina atirando no Oscar. E o Oscar morre, né? E o Tomás vai preso. Lá no presídio, o Tomás surta, né? Tem um momento que a gente acha que ele começa a se envolver com os evangélicos, a pregar a Bíblia, e você pensa, ele vai ler a Bíblia e vai sair daí como um pastor. Mas não. Ele faz o que muita gente faz. Ele usa a palavra de Deus, a Bíblia, para justificar os erros dele, né? Ah, porque Deus prega isso na Bíblia, então eu vou fazer desse jeito, né? Eu posso ferir as pessoas, eu posso maltratar as mulheres, expor a minha família, porque eu sou um escolhido de Deus. E é isso que acontece. E aí ele, usando a Bíblia, né? Ele se diz auto-escolhido, né? Ele termina se envolvendo novamente com a ex-amante dele, a Cláudia, e ele se isola dos filhos, né? E da Liana. A Liana vai seguir na vida dela, né? Junto com os filhos, né? Ela nunca deixa de esperar pelo Tomás. Eles vão morar em outro lugar, na serra, né? E o tempo vai passando, os meninos crescem e tudo mais. Um belo dia o Tomás sai da cadeia, vai visitá-los, né? Tenta abusar lá da Liana também, né? Porque ele começa a ver coisas assim que não tem nada a ver na mente dele. E ele tenta abusar dela, né? Mas ela não deixa, né? Ela consegue expulsar, ou tirar ele de cima dela, aliás. E vai ficar muito longo, eu vou partir para a parte 3 agora.